Daniela, você pode nos falar sobre anjos e guias espirituais? Como os experimentamos? Como os invocamos? Abraão, há muitos nomes diferentes e rótulos que você dá em sua tentativa de explicar sua interpretação do não físico. É uma grande questão porque muitas pessoas diferentes usam esses rótulos, e significam coisas um tanto diferentes com eles. Mas, basicamente, sobre o que você está perguntando, vocês são extensões da fonte de energia, e é claro que tudo isso é real. Em outras palavras, como Esther está nos permitindo visitá-lo, como ela traduz, estamos oferecendo sinais de rádio, ou blocos de pensamento que são como sinais de rádio, e ela os está traduzindo. E há pessoas que quando recebem esses blocos de pensamentos, ou sinais de rádio podem traduzir visualmente. Esther está traduzindo verbalmente, e assim o não físico está interagindo com você de muitas maneiras diferentes, e dependendo da intensidade do seu desejo de saber, e sua capacidade de permitir em qualquer momento, é o que contribui para a variedade de experiências que diferentes pessoas estão tendo. Queremos que você entenda que somos energia. Há aqueles que desejam que seu guia espiritual ou seu fluxo de energia não física seja traduzido para eles de maneira que corresponda às histórias que lhes foram contadas. Você pode interpretá-lo da maneira que quiser, é oferecido a você puramente, mas você é o intérprete disso, e então você faz dele o que é. Esther não vinha de uma base religiosa, e ela não queria nenhuma distorção, e assim como Esther encontra palavras, são sempre palavras que correspondem à intenção que estamos oferecendo. Ao longo do tempo, criamos literalmente uma linguagem que descreve puramente a intenção de Abraão, mas isso não significa que seja a única língua autêntica. Há muitas maneiras de interpretar o não físico. Daniela. Eu li um livro de Lynn Crabon, e eu amo o livro, e foi baseado em seus ensinamentos, então eu pego o seu próximo livro que foi muito perturbador para mim. Ela fala dos outros, e eu queria saber, se isso é apenas sua percepção perturbada, ou se tais seres malévolos existem. Abraão, bem, começaremos dizendo que existe apenas um fluxo de bem-estar, e aquilo que não é físico é dessa corrente. Mas também dizemos a você que todo pensamento que já foi pensado ainda existe, e assim, como subproduto da mente consciente do homem continua, experiência após experiência, século após século, há muitos dados de pensamento que estão lá. Em sua vida, a indústria do cinema acrescentou dramaticamente a maneira como um homem pensa sobre o assunto. Nas religiões, há muito mais informações sobre o diabo e o mal do que sobre o bem e Deus. E assim, se você conversar com crianças pequenas que vão à igreja, muitas vezes elas falarão mais sobre o diabo do que sobre Deus. Chama mais a atenção deles. É algo mais para se preocupar, você vê? E assim, o que notamos é, em seu ambiente onde o contraste ajuda a identificar o que se deseja, às vezes os humanos ficam um pouco inclinados a empurrar a parte que não querem, e eles não se sintonizam rápido o suficiente para a nova ideia que está surgindo dos contrastes. E assim, há muito pensamento, mas todos eles vindo da mente consciente do homem. As pessoas disseram a Esther no começo, Esther, você não está com medo quando você começa a receber Abraão. E quando ela começou a receber essas perguntas, não havia nenhum medo dentro dela. Ela percebeu quem éramos, ela podia sentir quem nós éramos. Ela sabia que não havia sensação de posse, porque a qualquer momento o telefone tocava, enquanto Jerry estava conversando conosco, ela soltaria imediatamente, Esther pode sentir, que estamos em resposta ao seu pedido. Que não estávamos nos esforçando em sua experiência de forma alguma. Eles estavam perguntando, e nós estávamos respondendo. E assim, Esther não estava no lugar de medo de forma alguma. E então as pessoas diriam, você não precisa se proteger de alguma forma. Então Esther começou a nos perguntar sobre isso. E nós dissemos, é como dizer que se eu colocar meu rádio em 6 de 30, preciso me preocupar em receber algo de todas as outras estações? E a resposta é não. Quando você ajusta seu sintonizador, a lei da atração vai trazer a você o que é uma correspondência vibracional com o sinal que você mesmo está ajustado. E assim, a escritora do livro sobre o qual você falou, Lynn Crabon, era uma mulher maravilhosa que comparecia a muitas das reuniões de Jerry e Esther. Ela veio até eles um dia,
ela explicou a eles que ela iria escrever um livro e que ela iria se basear no que Abraham tinha a dizer. E ela também disse: eu não vou contar a ninguém onde estou conseguindo o material, porque eu acho que tem gente por aí que tem muito medo desse tipo de coisa. E Esther e Jerry disseram: bem, qualquer pessoa é livre para usar nosso material, não estamos mantendo isso em segredo, queremos que as pessoas entendam que elas criam sua própria realidade, mas seria muito bom se você deixasse as pessoas saberem onde você obteve as informações, para que, se quiserem ir mais longe, então eles serão capazes de encontrar a fonte disso. E agora, Esther pode ver, ao receber feedback do segundo livro, que esta querida mulher tinha medo de muitas coisas antes de vir para Jerry e Esther. E é claro, havia aquilo que ainda estava ativo em sua vibração. Ela não era a receptora do material, ela era uma imitadora do material. Tudo o que está escrito em seu livro, ela transcreveu de uma das gravações. E assim, ela buscava aquela sensação de bem-estar, mas ela nunca realmente encontrou por si mesma. Há muitas razões pelas quais as pessoas estão atraindo o que estão atraindo, mas é nossa promessa absoluta a você, que não há nenhuma fonte do mal por aí, que tenha a capacidade de se afirmar em sua experiência. Mas você recebe o que pensa. E virá até você, encontrará uma maneira de se manifestar. A melhor maneira de descrever isso que podemos, que lhe dará uma noção de tudo isso. Um dia estávamos visitando uma mulher que morava na área de São Francisco. E ela disse a Abraham: eu tenho cruzado essas grandes pontes por muitos e muitos anos. E eu nunca senti nenhum medo sobre isso. E recentemente, ao cruzar essas pontes, estou tendo o que devo descrever como ataque de pânico. Ela disse: eu quero deitar no chão do meu carro, meu medo é tão intenso, o que está acontecendo comigo? E dissemos: você deve estar esbarrando em algumas formas de pensamento na ponte. Mas ela não gostou nada disso. Em outras palavras, existem formas de pensamento na ponte. Ela disse: o que você quer dizer? E nós dissemos: você tem que entender que tudo que todo mundo pensa é transmitido para todo mundo pegar, se estiverem na vizinhança vibracional. E então as pessoas têm atravessado essas pontes, muitas vezes são turistas, e é uma sensação meio precária, por causa da largura das pistas. E passando pela cabine de pedágio, recentemente houve terremotos e algumas das pontes caíram. E dissemos: todas essas pessoas estão oferecendo todos esses pensamentos, e esses pensamentos estão sendo transmitidos nas proximidades disso, e a lei da atração está causando uma fusão disso. Então há pensamento, e então há um pensamento de que você pensa mais, e então esses pensamentos assumiram a forma de pensamento. Mas nós dissemos: eles estiveram lá, quando você cruzou a ponte todos os dias em que você atravessou a ponte. Dissemos que a questão não é de onde vêm as formas pensamento, ou porque as formas pensamento estão lá. Nós dizemos: a pergunta a ser feita é: por que você está captando agora essas formas de pensamento, quando você nunca o fez antes? O que está acontecendo em sua experiência, que está fazendo de você um receptor vibracional disso? Ela soube imediatamente. Ela disse: meu vizinho foi assaltado, e isso me fez sentir muito vulnerável. Tenho ido a reuniões. Estamos organizando um sistema de vigilância de bairro. Chamei alguém para vir colocar um sistema de alarme na minha casa. Estou pensando até em colocar grades na minha casa. E então algo nem mesmo relacionado à ponte, mas relacionado a um sentimento de insegurança, foi ativado dentro dela. O que a trouxe para uma faixa vibratória de algo que ela nunca esteve em uma faixa vibracional antes. Você vê? Então queremos que você entenda que não existem grandes coisas ruins por aí que sejam de natureza sobrenatural. Você faz um bom trabalho criando as coisas que não deseja em sua realidade, apenas focando em doenças, câncer, roubos e terrorismo. Não os traga do espaço sideral. Prometemos que eles não virão. Mas seja o que for que você está dando a sua atenção, é o que você terá uma experiência. E isso nada mais foi do que uma criação dessa mulher baseada no equilíbrio vibracional de seu ser. Você cria a sua própria realidade. Existem todos os tipos de influências por aí, enquanto você assiste televisão, e eles apontam para você, que 1 em cada 5 tem, e você provavelmente é o único. E então eles listam esse longo fluxo de sintomas.
E então eles encorajam você a comer essas coisas. E então eles vão te dizer os efeitos colaterais que essa coisa vai te dar. Em outras palavras, você não pode ouvir nada sem uma ativação. Mas é por isso que queremos que você relaxe e entenda que você tem esse maravilhoso buffet de tempo, e que a base da sua vida é o bem-estar. E que quando você lê algo, e isso faz você se sentir desconfortável, utilize seu próprio sistema de orientação e entenda que a razão pela qual se sente desconfortável. E porque não é uma correspondência vibracional com quem você é e o que você quer. Se essa fosse uma informação precisa com a qual seu ser interior estivesse totalmente de acordo. Quando você leu isso, você teria desmaiado na energia. Você teria encontrado a euforia sobre a energia. Você teria sentido os harmônicos do seu ser interior concordando com ele. Mas não foi isso que você sentiu. Você sentiu medo e tensão. Talvez um pouco de raiva. Seu sistema de orientação estava dizendo a você, isso que você está lendo aqui, ativou dentro de você uma vibração, que está mantendo você separado da vibração de sua fonte. É por isso que queremos tanto para todos vocês, não importa qual seja o assunto, confie na orientação que vem de dentro de você. Você pode, toda vez. Daniela, muito obrigada. Há mais vídeos de Abraham Hicks e a lei da atração na página inicial. Se você não sabe quem é Abraham, há um vídeo chamado Quem são os anjos, guias espirituais hoje. Nesta página, gostou do vídeo? Curte, comente, e inscreva-se para seguir, amor e luz.